Muito bom dia, estamos então de regresso neste Matinais e partimos desde já para a conversa com Pedro Valim, diretor do Serviço de Peregrinos do Santuário de Fátima. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui neste Matinais e, obviamente, apesar de termos um segundo tema para falarmos nos próximos minutos, mas eu gostaria de começar por aquilo que foi esta visita peregrina do Papa Francisco à Cova da Iria na sexta e no sábado e perceber como é que sentiu esta visita. Muito bom dia, antes de mais, e obrigado pelo convite. É ainda difícil fazer o balanço de um momento de graça assim. Encontrar palavras para descrever aquilo que foi e o que significa para mim pessoalmente, mas sobretudo para Fátima, enquanto santuário, enquanto expressão também daquilo que é para a Igreja. Mas parece-me que a visita foi uma visita que assinalou o centenário como nós desejávamos muito. Assinalou o centenário sobretudo com esta presença da Igreja Universal. Se nós olhássemos para o recinto neste fim de semana, nós encontrávamos em volta de Maria, que é caminho para Deus, encontrávamos o pastor da Igreja e encontrávamos a Igreja toda reunida. De todas as nações acorreram a Fátima neste fim de semana pessoas e enchemos um recinto e tínhamos ali uma imagem perfeita, um ícone da Igreja que somos. E creio que se alguma coisa Fátima é para o nosso mundo, é isto, é o sinal que nos convoca a ser um tipo de igreja, que é este tipo de igreja que celebra a fé com muita alegria, com muita esperança. E isto aconteceu este fim de semana. De tudo o que aconteceu nestas poucas mais de 22 horas, não é? O que foi que mais o impressionou? Talvez uma situação dupla. Portanto, o facto de termos o Papa connosco, acho que é, por si só, obviamente um sinal extraordinário. Mas aquilo que me impressiona, aquilo que para mim tem mais significado, é o facto de que o Papa nos vem dar uma prenda extraordinária, que é a canonização do Francisco e da Jacinta. Canonizar o Francisco e a Jacinta significa que Fátima é uma escola de fé que nós devemos utilizar, que devemos aproveitar, que nos dá uma pedagogia para chegarmos a viver aquilo que o discípulo de Cristo há de viver. E, portanto, o Papa vem reconhecer isto diante de todos nós. E isto tocou-me particularmente, até porque estive envolvido no processo, mas tocou-me particularmente, foi com uma grande comoção também que vivi esse momento da canonização. Aliás, todos podemos assistir no sábado, durante a Santa Missa, ao rito de canonização dos Beatos Francisco e Jacinta Marta, agora santos, e a verdade é que tudo parecia tão simples, mas eu acredito, e porque o doutor teve participação direta, não é? Na procissão de chegada ao altar levava as relíquias, já me vai dizer de quem, e depois, na hora do adeus, também. Quando começámos este rito, quais eram as relíquias que levava consigo? Então eu levava, portanto, ia com a irmã Ângela, a apostoladora da causa, levava eu a relíquia, portanto, na procissão de entrada levava a relíquia da Beata Jacinta, a irmã Ângela levava a do Beato Francisco. A relíquia que eu levava era um fragmento do cabelo da Jacinta, a irmã Ângela levava um fragmento de um osso da costela do Francisco. E de regresso trazíamos as mesmas relíquias, mas eu trazia a do Santo Francisco e a irmã do Santa Jacinta. Isto foi um momento muito especial. Foi Fátima, pessoalmente, desculpem uma partilha pessoal, mas Fátima foi para mim uma descoberta algo tardia, mas eu encontrei Fátima através das biografias do Francisco e da Jacinta. Foi a tentar trabalhar a vida deles, envolvido no processo, que percebi a riqueza que Fátima é. E eu estou convencido de que este é um sinal. O facto de nós canonizarmos a vida do Francisco e da Jacinta, da Igreja o fazer, é um sinal muito importante para a Igreja, porque, de facto, estas duas crianças são um exemplo de vida cristã riquíssimo, porque são muito fiéis na simplicidade das suas vidas e, portanto, de facto, não precisamos, para alcançar a santidade, não precisamos de coisas extraordinárias, é apenas a fidelidade no rotineiro da vida, e é isso que eles fazem. São muito fiéis às coisas muito exigentes que lhes pede Nossa Senhora, mas fazem-no com a simplicidade de duas crianças.
Isto para mim é entrenecedor e muito enriquecedor do ponto de vista espiritual. Até porque o doutor fez parte de todo este processo de canonização dos pastorinhos, julgo que teve também uma interação aqui. Fui assessor da apostolação e, portanto, sim, tive a acompanhar o processo. Na preparação de toda esta cerimónia que todos assistimos, no dia 13, isto foi muito complicado de preparar ou agora que passou, se calhar nem foi? O santuário tem uma máquina, bem entendido, uma máquina que está muito bem oleada e que de facto trabalha muito bem, com gente muito generosa que dá muito de si e que nestas últimas semanas dormi muito pouco. Mas de facto, sim, a visita do Papa em si, a canonização também, tudo isto levou muito tempo de preparação para que tudo corresse como creio eu correu bem, portanto, sem que se notasse falhas e que os peregrinos sentissem que estão ali a celebrar a fé de uma forma alegre. Portanto, tudo isto leva tempo a preparar e sim, foi uma preparação que demorou muito e que levou com o empenho de muitas pessoas. Esta canonização, a visita do Papa Francisco, há peregrinos, e isto ia-se ouvindo entre peregrinos nas conversas, que é: então isto foi o ponto alto das comemorações deste centenário e agora em outubro o que é que vamos ter? Ainda podemos ter mais novidades para outubro? Temos muita celebração a fazer até ao final do centenário. O centenário tem, do ponto de vista, há um programa cultural vasto que iremos ainda viver. Estou-me assim a lembrar de alguns eventos que creio que serão significativos também para Fátima, por exemplo, um congresso internacional que teremos agora em junho. E haverá uma série de outras iniciativas até ao final do centenário. De qualquer das formas, de facto, creio que este foi o ponto, o auge da celebração, sendo que celebrar Fátima, o peregrino que vem a Fátima virá no próximo ano e sentirá a mesma alegria, mesmo estando a celebrar o 101º aniversário da aparição. E, portanto, obviamente temos uma data redonda que há que assinalar e creio que o fazemos bem, parece-me, mas isso é apenas um motor para que continuemos a celebrar daqui para a frente e, sobretudo, a viver aquilo que Fátima nos convida a viver. O Papa Francisco, desde que chegou até que se foi embora, deixou várias mensagens. Qual foi aquela que mais lhe tocou? Talvez duas. Uma delas, três, desculpem. A primeira grande palavra que eu creio que me tocou foi o silêncio. Falávamos disto há pouco. O silêncio com que começa a sua oração, a sua primeira oração na capelinha, e depois à noite o mesmo, no início da oração do terço. O silêncio que é contagiante. A multidão de pessoas, as centenas de milhares de pessoas que estavam naquele recinto fizeram silêncio. Ao final da tarde ouviam-se os pássaros a cantar no recinto, com um recinto cheio de gente. Se alguém tossia, ouvia-se a pessoa a tossir. E isto parece-me que é um grande sinal, porque também Fátima tem algo disto, tem muito disto. A primeira palavra de Fátima é um convite à adoração a Deus, a fixar o olhar em Deus. E isto faz-se no silêncio. O Santo Francisco sabia bem como é que isto se fazia. E é contagiante. O Papa começa o silêncio e as pessoas fazem-no também. Essa é a primeira palavra. Uma segunda palavra que me tocou particularmente foi o ênfase com que o Papa, na homilia da Eucaristia, diz: temos uma mãe. A certeza na Igreja de que nós temos uma mãe, temos esta mulher que é próxima de nós, cuidadora, que nos quer convidar a ir até Deus. E depois a palavra que ele dirige aos doentes. Não sei agora reproduzir exatamente como ele o disse, mas disse-lhes que eles convidou-os a aceitarem que eles são um tesouro da Igreja e que, portanto, têm parte ativa na Igreja, têm uma presença, eles que são os vulneráveis, são o maior tesouro que a Igreja tem.
São palavras muito fortes, proféticas, e parece-me que dizem muito daquilo também que Fátima, sublinham muito aquilo que Fátima quer dizer. Antes de passarmos ao nosso próximo assunto, só para deixarmos aqui quase em jeito de remate final, foi-se percebendo ao longo da estada do Papa Francisco, primeiro quando ele chegou a Montreal, vinha um pouco mais sério, mais contemplativo. O sorriso só começa a aparecer depois. Eu diria mesmo, mais precisamente, que, na verdade, o Papa Francisco, assim que vem à porta do avião, vem sério, vem contemplativo. O sorriso só surge quando ele coloca o pé no 3º degrau da escada do avião, porque algo de lado lhe chama a atenção e, portanto, aí surge o primeiro sorriso. Mas depois, no final da tarde de sábado, já até na noite, já se viu um Papa Francisco completamente sorridente, descontraído. O que é que acha que levou a esta mudança? Também sentiu que ele vinha cansado, um bocadinho mais tenso? Parece-me que há algum cansaço natural, tendo em conta a idade dele, tendo em conta a energia com que coloca em tudo aquilo que faz. E há uma semana atrás ele estava a visitar o Egito, portanto, com a sua idade e com toda esta dinâmica que coloca nas suas visitas e em tudo o resto que faz, parece-me natural este cansaço, que se vai notando, obviamente. Parece-me que aquilo que o dinamiza é a alegria e o dinamismo com que a Igreja o acolhe. E isto dá-lhe energia. Parece-me que é isto que acontece quando ele chega ao recinto, por exemplo. Este homem que visivelmente vinha com algum cansaço, mas que decide descer do Papa Móvel e descer o recinto a pé, cumprimentando as pessoas. É este tipo de pastor que o Papa Francisco nos habituou, este pastor próximo, que é a imagem de Deus cuidador, assim, portanto, na simplicidade de um cumprimento, de um abraço, de uma carícia. As crianças que ele quer sempre beijar ou abençoar. E notei também, senti que ele sai do santuário comovido. Pareceu-me que levava alegria com ele e comoção, no sentido em que vê que Fátima foi para ele também sinal desta igreja alegre e dinâmica. Muito bem, uma viagem inesquecível, sem dúvida nenhuma, uma peregrinação do Santo Padre à Cova da Iria que ninguém vai esquecer, como é óbvio. E agora, doutor, passaríamos aqui para um outro tema de conversa que tem que ver com um curso que vai decorrer agora nos próximos dias. Julgo que, não estou enganada, é Cristo ou Nada, Fé e Ateísmo, é o tema base principal disto. Quer-nos explicar que curso é este e a quem se dirige? Sim. Então, o curso Cristo ou Nada, Fé e Ateísmo é um módulo interdisciplinar que faz parte de um curso maior chamado Bíblia e Teologia Cristã e que é proporcionado pelo Centro de Cultura e Formação Cristã da Diocese de Leiria Fátima. A Diocese tem uma proposta de formação para os cristãos, para os leigos, sobretudo, mas para todos os cristãos que queiram, uma formação mais ou menos sistematizada, teológica, no fundo para compreendermos que fé é esta que nós professamos. E neste semestre, terminamos o semestre com um curso em 3 noites, com 2 sessões em cada uma das noites, em que convidamos diferentes vozes, diferentes pessoas a falar-nos a partir de diferentes perspectivas. Temos alguém, por exemplo, da área da Bíblia, temos alguém da área da bioética, alguém que vem da área da espiritualidade ou da filosofia. Portanto, diferentes vozes que se vão tentando complementar, creio eu, para nos falar deste tema. No fundo, este tema forte que é o Cristo ou Nada, e que pode até impressionar um pouco, vem-nos chamar a atenção, a intenção é de nos chamar a atenção para este facto de que a fé em Cristo não nos deixa ser mornos. A Bíblia diz-nos que aos mornos Deus vomita-os. E não nos deixa, portanto, é de facto um tudo ou nada a opção por Cristo. A opção por Cristo transforma-nos a vida. E o que as várias propostas temáticas neste curso vão explicitar é um pouco isto, que nós podemos de facto não acreditar em Cristo
e aí temos uma opção. Mas acreditando em Cristo, isto é uma transformação da vida que não deixa espaço para outro tipo de opções. Este é um curso dirigido a todas as pessoas? É um curso dirigido a todas as pessoas, portanto, tem em vista preferencialmente os leigos, agentes pastorais, leigos comprometidos, catequistas, ministros da comunhão, mas todas as pessoas interessadas, mesmo os não cristãos, podem obviamente participar. Estamos aqui falou em 3 noites, Sim. De quando a quando? Então, nos dias 18 e 25 de maio e no dia 1 de junho, são quintas-feiras, são 2 sessões, cada uma delas com 1h30. Portanto, começamos às 7h15 da noite, às 19h15, a primeira sessão das 19h15 às 20h45 e a segunda das 21h às 22h30. Já tem algum orador que queira aqui referenciar? Nós temos os nomes já estabelecidos. Temos o professor José Carlos Carvalho, que é um biblista conhecido da nossa praça, dá aulas na Faculdade de Teologia do Porto. Temos o Dr. Filipe dos Santos Almeida, que é médico e leciona também na área da bioética. Depois, na segunda noite, dia 25 de maio, temos o padre Joaquim Teixeira, que foi até recentemente o provincial dos Carmelitas, que nos vem falar sobre a mística da solidão e a mística do encontro. Depois estarei eu também nessa mesma noite. E no dia 1 de junho, as 2 sessões serão oferecidas, orientadas pela mesma pessoa, que é o padre Rui Santiago, que é um missionário redentorista do Porto. E o Dr. Pedro Valinha abordará que tema? O meu tema tem este título: O fim da esperança, a fé no Cristo e a fé no nada. Vivemos, já agora, assim como jeito de introdução... Só assim para levantar Sim. um bocadinho o véu. Não vamos divulgar tudo, mas não só pode ser jeito tudo. de... Há um pouco esta ideia de que nós hoje não acreditamos em nada, mas talvez nós acreditemos precisamente isto, no nada. E isto, o facto de acreditarmos no nada, no fundo, posto por outras palavras, aquilo que nos vincula hoje, na nossa sociedade moderna, em grande medida, é a realização da nossa própria vontade. E isto é não ter outro horizonte senão, desculpem a expressão, o meu próprio umbigo. E a opção por Cristo é a opção precisamente contrária. É ter um horizonte que está muito para além de mim e só assim é que eu vou ao encontro dos outros. Há um autor americano que diz que a única verdadeira revolução que aconteceu alguma vez na história humana foi a de Cristo, e foi a revolução do cuidado. Ou seja, de deixarmos de querer sermos os conquistadores, de querermos ganhar a toda a força, conquistar o mundo, para passarmos a querer precisamente o contrário, cuidar daquele que não tem força, do vulnerável, do mais pobre. E este é virar do avesso a forma como nós olhamos o mundo, e é isto que Cristo nos faz, ou isto que Cristo nos convida a fazer. De certa forma, então, estar em Cristo é estar sempre com o olhar no outro, para o outro e com o outro. Sempre, sempre. Em termos deste título, sem dúvida nenhuma que ele é forte, Cristo ou nada, fé e ateísmo. Isto vem de encontro a umas palavras que a dada altura ouvi de Dom António Marto, bispo da nossa Diocese de Leiria, Fátima, dizer que não podemos ser mais ou menos cristãos. Ou somos ou não somos. Pois eu não conhecia essas palavras de Dom António, mas teriam sido um bom subtítulo para o curso. É precisamente isto. A opção por Cristo é uma opção que nos toma me toma a mim todo, ou então não chego a optar por Cristo. Portanto, de facto, não se é cristão de meia medida. Muito bem, então um curso a não perder, já sabe, o título é mesmo Cristo ou Nada, a fé e ateísmo, é no Seminário de Leiria que vai decorrer já a partir do dia 18, portanto, já sabe, na próxima quinta-feira já pode ir e participar.
É um tema forte que merece, de facto, uma abordagem diferente para percebermos em que lado e como é que estamos. É também assim que vamos terminar este Matinais de hoje. Quanto a nós, a continuação de um excelente dia para si.